Eu quero fazer essa carta aberta com você que está me assistindo, porque daqui a 1 ano e 7 meses eu terei 30 anos. É, gente, de repente 30. Inclusive, eu tinha 7 anos quando esse filme foi lançado. Eu me lembro que eu queria tanto chegar aos 18 para ser maior de idade, para tomar decisões sobre a minha vida, para ter a minha independência iludida. Iludida para mim, que não tinha preparo de nada. Até porque existem muitas pessoas que com menos de 18 anos saem de casa e vai viver a própria vida. Enfim, a minha avó sempre dizia: aproveita, pois quando você chegar nos 18, a vida passa tão rápido que você nem vê. E realmente, passou muito rápido. E às vezes eu até me perco no tempo, porque tem coisas que parece que aconteceram há 2 anos atrás, sendo que já fazem 6. E aí fica vários questionamentos, como por exemplo, em que momento eu parei de acreditar que eu não era capaz? Então este vídeo, de uma certa forma, é uma retrospectiva da minha vida até aqui, nos meus 28 anos, e também sobre 2 questionamentos. Um deles é esse que eu acabei de falar para vocês, em que momento eu parei de acreditar que eu não era capaz. Quando eu era criança, eu acreditava fielmente que eu iria ser muito bem-sucedida, muito rica. Eu lembro que eu questionava a minha mãe porque nós éramos pobres, porque na minha cabeça era muito fácil ser rica. E eu, do fundo do meu coração, eu acreditava realmente nisso. E eu criava mundos imaginários da minha vida bem-sucedida, de quando eu chegasse aos 20 anos. E eu me lembro de me imaginar como eu seria fisicamente aos 20 anos. Só que com o tempo, isso foi se perdendo dentro de mim, porque eu fui crescendo, amadurecendo e enxergando a vida com as lentes da minha família, que sempre foi uma família que se colocava muito para baixo, que dizia que tudo era difícil, tudo era caro, que nada dava certo. E quando comprava alguma coisa mais cara e alguém perguntava, eles tinham a necessidade de se justificar para os outros não acharem que a gente estava esbanjando dinheiro. E por conta dessas atitudes e daquele ambiente, eu fui me tornando um ser humano desacreditado do sucesso. E toda a ideia ingênua que eu tinha na minha cabeça de que era muito fácil ser muito rica foi jogada para escanteio. Mas mesmo assim, eu ainda acreditava que seria uma grande atriz de Hollywood e ganharia o Oscar de melhor atuação por algo bombástico que eu iria fazer. Eu ainda acho isso. Eu acho, inclusive, que você é a primeira atriz brasileira a levar um Oscar. E eu também achava que iria casar com Taylor Lautner, o Lobo de Crepúsculo. Eu tinha um amor platônico surreal por esse cara na minha adolescência. E o engraçado é que quando eu era criança, tudo que eu acreditava que era possível naquelas condições que eu tinha, eu materializava. Mas eu não entendia que eu conseguia as coisas que eu conseguia porque não existia a opção de não conseguir na minha cabeça. Mas aí eu fiquei pensando, em que momento eu parei de acreditar que eu não era capaz? Em que momento eu parei de acreditar que não era mais possível eu materializar as coisas? Como que isso de fato aconteceu? E eu tenho a resposta. Todo mundo tem as respostas. São as famosas crenças limitantes que provavelmente você já ouviu diversas e diversas e diversas vezes na sua vida. Que me limitou de pensar grande, de pensar alto, de achar que eu não merecia ser rica, eu não merecia ter um conforto. Só que esses pensamentos não vêm do nada. Ele está ligado à realidade em que eu vivi, no que era dito para mim, o ciclo social em que eu convivi e no que eu consumia. As músicas, os filmes, os lugares que você consome também têm um impacto gigantesco na sua vida. E também não foi em um momento específico que eu parei de acreditar que eu não era merecedora de algo. Foi enquanto eu tomava consciência da minha vida adulta. Foi quando eu deparava na situação em que eu estava crescendo e via que nada ia para frente, que sempre foi tudo meio morno. Comecei a ter sentimentos de incapacidade. Eu via que fulano, que era melhor que eu, não conseguia tal coisa e eu já me colocava na posição de que eu não merecia porque fulano não conseguiu. Poxa, fulano que estudou em uma escola melhor, teve mais preparo que eu, é mais inteligente, tem mais condições, não conseguiu, por que é que eu vou conseguir? Eu já me colocava para baixo antes mesmo de tentar, porque eu deparava e comparava a minha vida com a do fulano. E eu tinha muito esse pensamento, e o pensamento do tipo, por que vão me escolher sendo que tem outras pessoas melhores que eu? E por que eu? Só que eu não pensava na hipótese do porquê não eu. Então eu comecei a me conformar com a minha realidade, mesmo que dentro de mim existisse algo que falasse que eu seria muito grande. Mas grande em quê? E eu também tinha um sentimento assim, quando eu vi uma pessoa com uma situação mais vulnerável que a minha, que era bem difícil isso acontecer, mas acontecia, eu não me achava merecedora de conseguir tal coisa, porque eu pensava, poxa, fulano tá numa situação tão vulnerável,
porque eu mereço conseguir tal coisa, sendo que ele merece muito mais que eu porque ele tem uma situação mais ruim que a minha. Olha que doideira, gente. E como a minha família vivia em uma bolha infinita, em um ciclo vicioso de se colocar para baixo, eles não conseguiam abrir o leque e entender que a vida era muito mais do que aquilo que eles estavam passando. Eles não tinham conhecimento sobre nada da vida. O único conhecimento que eles tinham era apenas da vida da sobrevivência. Nenhum deles sabiam e foram educados que a nossa mente é muito mais poderosa do que a gente imagina. E sim, a nossa mente muda a nossa rota. Mas eu não culpo, porque na época deles nada disso era falado. Eles não tinham acesso a livros, era de fato uma situação bem escassa. Só que a única certeza que eu tinha era que eu não queria essa vida pra mim. Então, mesmo eu repetindo padrões, eu buscava pensar em formas de como sair daquela situação escassa que foi limitado dentro de mim. E eu tenho certeza que você também criava um mundo lúdico na sua cabeça que tudo dava certo. E só para deixar claro, eu era bem pobre, tá? Eu não era classe média baixa, eu era pobre, P-O-B-R-E, pobre. E sim, eu consegui mudar. Primeiro, mudando a minha forma de pensar e de como ver o mundo. E segundo, trabalhando. Isso mesmo, trabalhando. E enquanto eu trabalhava em algo que eu não gostava, eu agradecia por ter aquele emprego que era a minha fonte de renda. E aí eu ia fazendo outras coisas para ter a vida dos meus sonhos. Eu agia em direção àquilo que eu queria para mim, tendo disciplina, constância, persistência, me organizando, rezando, perdoando, fazendo autoanálise, lendo, agradecendo e sempre dando de mim o melhor todos os dias. E claro que no meio do processo tinha vezes que eu tinha crise de ansiedade e queria desistir de tudo. Mas aí quando isso acontecia, eu simplesmente falava pra mim mesmo que aquilo não era real, que era só a minha mente tentando me manipular. Porque eu vejo muita gente falando sobre você fazer isso e aquilo, mas esquece que no meio do caminho, no meio do trajeto, você vai ter crises, como ansiedade, crise existencial, você vai achar que é perca de tempo, vai se sentir insuficiente, vai se comparar e se prepara que a sua cabecinha vai tentar te sabotar. E você tem que estar ali com a tua autoanálise em dia, que eu já expliquei aqui no canal como faz para você não se deixar levar pelos seus pensamentos intrusivos. E não é fácil ter controle sobre esses sentimentos. Então que isso também fique bem gravada na tua cabeça. E se caso isso acontecer e você estiver na sua casa, o correto naquele momento é você parar tudo o que está fazendo e tentar tomar um banho gelado, tomar uma água gelada e buscar mecanismos que façam com que aquele sentimento amenize. E se você não puder fazer nada, não faça, porque só vai piorar. Agora, se você tem compromissos que não pode deixar de ser feito, termine a execução sem se cobrar e no seu tempo. Agora, se você estiver no seu trabalho, não tem muito o que fazer. Você tem que ir no banheiro, passar água gelada nos pulsos, na nuca e tentar dizer para você mesmo que aquilo não é real e que está tudo bem. E só é um momento de distração. E que você entende que você é muito maior que aquele sentimento. Mas como eu consegui mudar a minha mente? Eu entendi que uma pessoa que nasce muito rica, na maioria das vezes, não generalizando, mas na maioria das vezes sim, ela não duvida da sua capacidade porque ela já foi condicionada a isso, pelo ambiente em que ela vive. Ela foi adestrada que ela vai ser boa, que ela vai ser a melhor, que ela vai ter o que ela quer e ela pode construir um império ainda maior. Mas por quê? Porque ela cresceu em um local onde tudo a favorece. No meio do percurso, a vida dela pode sim ter desafios, algumas coisas podem sim ser difíceis, às vezes essa pessoa trabalha até o triplo para conseguir aquilo que ela sabe que já é dela, mas ela confia tanto no seu potencial que ela não dá brecha para as limitações. Então, quando eu entendi isso, a partir daí eu comecei a não dar brecha para as limitações, mesmo recebendo muitos nãos. Eu recebia o não, mas não aceitava. Então eu ia lá e mudava o jeito de fazer ou me aperfeiçoava mais. Mas eu parei de ficar satisfeita com pouco depois que eu entendi que eu mereço o extraordinário. Aprendi a aceitar elogios, aprendi a não me comparar, aprendi a me amar mesmo tendo coisas que eu não gosto em mim. Aprendi a perdoar, agradecer, ser solícita, pôr limites. Aprendi a não invejar o próximo, porque sim, todos nós temos inveja. Aprendi a controlar as minhas emoções, sabendo que às vezes eu não vou conseguir ter controle e tá tudo bem. E aí o que eu tenho que fazer? Eu vou precisar chorar, gritar, escrever e eu vou precisar sentir aquela emoção ruim para poder passar. Aprendi a entender as minhas emoções e como eu reajo em determinadas situações. Enfim, tudo isso porque eu me questionei em que momento eu parei de acreditar que eu não era capaz. O segundo questionamento é como o impacto das redes sociais fizeram a gente se perder tão fácil no tempo. E sim, são as redes sociais.
Porque quando o seu dia, a sua semana é muito produtiva, parece que o tempo demora mais para passar. E a minha avó também dizia isso, que no passado a semana e os meses demorava muito mais para passar. E junto com este impacto veio as comparações, a ansiedade, a depressão, a falta de merecimento, a procrastinação, a acessibilidade à pornografia e vícios ainda mais intensos. E por que isso aconteceu? Sendo que lá no início o intuito da rede social era para você manter contato com seus amigos em uma rede, conhecer novas pessoas e se socializar. Aonde isso se perdeu? Porque hoje as plataformas se tornaram uma verdadeira disputa de ego. Eu peguei consideravelmente o início das redes sociais no Brasil. Eu tinha uns 9 anos quando eu fiz o meu primeiro MSN, era Renatinha Hipólita, e o Orkut eu tinha uns 11 anos, era Renatinha Lautner. Sim, era Renatinha Lautner, quem é da época do Crepúsculo vai entender, como eu já disse. E era muito saudável, era muito gostoso fazer parte das comunidades, mandar depoimento, encontrar pessoas, conversar com as pessoas pela caixa de mensagem. Eu amava receber aquelas mensagens toda cheias de luzes neons e várias coisas coloridas e sons e música. E é claro que havia pessoas mal intencionadas, era feitas reportagens falando sobre os cuidados que os pais tinham que ter com as crianças, mas não havia uma disputa de ego. E o pessoal não estava preocupado em números de seguidores ou querer jogar uma venda massiva para cima de você. Ou querer vender uma imagem perfeita que não existia. A gente não sabia o que era fake news. Isso basicamente começou na imigração do Orkut para o Facebook em meados ali em 2011, 2012. Pelo menos no Brasil. As redes eram mais leves e ela cumpria o intuito da sua criação. O Twitter, por sua vez, era incrível. A gente literalmente falava o que estava fazendo. Chegava a ser ridículo, mas era ingênuo. Mas com o tempo, tudo isso virou um grande mercado. As pessoas dão opiniões sem serem pedidas. E essas pessoas acreditam que estão no seu direito, mas não aceitam opiniões sobre elas. É fake news para todo lado. Hoje eu já não sei mais o que é real ou é inteligência artificial. Romantização da prostituição e a exposição escrachada a qualquer custo. Só um adentro que eu não sou contra as pessoas venderem ou mostrarem o seu trabalho nas plataformas. Pelo contrário, a gente tem que aproveitar este meio para poder ganhar dinheiro sim, para mostrar o seu talento, ganhar clientes, mostrar o seu potencial. E graças às plataformas a gente consegue ver muitos profissionais e artistas que nunca teriam uma oportunidade se não fosse Instagram, YouTube e TikTok. Mas a questão aqui é como as coisas se tornaram tão banais, tão fúteis, tão vazias, sem identidade. Hoje a gente vê pais que não têm mais controle sobre os filhos, não sabe educar uma criança. E aí vai, dá o celular porque acha que é a melhor solução e a criança cresce revoltada, se comparando, cheio de problemas psicológicos, agressivo muitas vezes. E o pior é que tem pais que acham que a culpa é de toda a sociedade, professores, amigos, qualquer pessoa, menos deles. E aí eu faço uma comparação comigo de quando eu era criança / adolescente. Eu não sabia o que era depressão com 11, 12, 13 anos. E hoje a gente vê crianças se matando por conta de depressão, com transtorno de ansiedade. E por que é que isso acontece? Excesso de redes sociais? Excesso de comparação? Pais irresponsáveis? São vários questionamentos. Eu tenho a sensação que a gente está retrocedendo ao invés de evoluir. E as redes sociais também impactaram a galera da minha faixa etária. Por muito tempo existiu uma comparação minha, e acredito que de muita gente, com os influenciadores. Mas eu vou falar por mim. Eu demorei muito tempo para entender que a vida perfeita que os influenciadores passavam pra gente não era real. Até porque a gente vê a maioria aí com problemas psicológicos fortíssimos hoje em dia. Mas a comparação era como se eu tivesse deslocada. Um lado meu queria produzir conteúdo na internet, mas não sabia o que fazer, e eu achava que precisaria ter uma boa câmera e um cenário perfeito, mas ao mesmo tempo eu também me sentia velha para fazer isso. Porque o pessoal que cresceu comigo, os influenciadores, digo, tinha começado na adolescência. Então eu achava que não ia virar em nada, porque aquele pessoal que já era engajado ali já tinha começado faz tempo. E na minha cabeça eu já estava velha para começar e o pessoal que estava começando eram novos. E muito do pessoal que estava começando numa idade quando eu já tinha ali uns 24, 25 anos, mostrava uma vida perfeita, que era aquela vida acordando 4 da manhã, devocional, indo pra academia, pilates, leitura, preparando a comidinha. E eu pensava, meu Deus, a pessoa tem 18 anos e a vida dela é mais produtiva que a minha. E aí vinha aquele sentimento de inveja, de frustração, de insuficiência. Era um misto de sentimentos porque eu queria aquela vida. E aí o meu cérebro me sabotava.
Tudo por conta de uma comparação, onde eu nem sabia se aquela realidade que eu estava vendo por uma tela era real. E eu percebi que a comparação também destrói uma pessoa, porque ela causa ansiedade, crise existencial e todos os sentimentos ruins que você já conhece e que eu já falei aqui. E o outro lado meu se sentia insuficiente por estar envelhecendo e não ter conquistado a vida padrão, que era basicamente sair da faculdade, arrumar um emprego CLT em uma boa empresa e construir uma família. Mas dentro de mim nunca queria isso de verdade, exceto construir uma família. Então eu não sabia se queria seguir a profissão de jornalismo ou se queria tentar a vida na internet. Na verdade, o que eu sempre quis desde criança era empreender, e eu sempre achei que seria dona de algum negócio. Mas devido às crenças, eu achava que isso não era possível para mim. E aí eu ficava neste impasse, porque eu não aprimorava para tentar entrar na área em que eu era formada, não produzia conteúdo para postar aqui e também não juntava dinheiro para tentar abrir uma lojinha online. E aí eu ia empurrando a minha vida trabalhando com eventos, porque é uma profissão flexível e ganha mais que um CLT. Só que chega um momento que se torna cansativo e exaustivo e também não era isso que eu queria fazer para minha vida. Aí a minha vida ia passando e eu não via ela passar porque eu procrastinava e era viciada no celular, em vídeos curtos e prazeres momentâneos. Eu me auto-sabotava o tempo todo. Quanto mais tempo eu passava no celular, mais insegura, perdida e frustrada eu me sentia. E eu me dei conta que a acessibilidade às redes me fizeram não ter noção do tempo, porque eu estava vendo o tempo passar muito rápido, mas eu não tinha feito nada, eu não usava a internet ao meu favor. E aí, como a maioria das pessoas, eu tinha a falsa impressão de que o mundo estava passando cada vez mais rápido. E era exatamente isso que eu pensava. O mundo. Enfim, chegando aos 30 anos, eu tive esses dois questionamentos muito fortes dentro de mim. É claro que no meio do trajeto eu consegui mudar algumas coisas quando eu passei a entender como a minha mente funcionava. Eu nunca comprei cursos, mas eu comprei livros e fui adaptando à minha realidade e fui entendendo o que realmente dava certo para mim e o que não dava. E eu consumi muito conteúdo gratuito no YouTube também. Mas a primeira coisa que eu entendi era onde eu estava e aonde eu queria chegar e como eu faria a minha mente mudar a rota, porque a mente tem uma força jamais explicada. E aprendi a deixar o que passou para trás sem ficar relembrando ou remoendo o que deveria ter feito ou não. Eu fiz o melhor que podia fazer naquele momento. E a base é única, objetiva e clara. Você precisa de um propósito bem definido na sua cabeça, onde absolutamente nada e ninguém faça você desistir dele, independentemente da situação em que você se encontra. Já falei em outros vídeos e vou falar neste também, oração sem ação não adianta em nada. Você vai agir de encontro com o seu propósito. E é claro que no meio do caminho você vai sentir insegurança, ansiedade e dúvidas. E você também vai precisar continuar trabalhando no seu CLT sim, porque você acredita tanto em você que por mais cansada que você esteja, nem o cansaço vai te fazer parar. Mas você tem que acreditar em você. Lembra o que eu disse? Eu era pobre, eu não era classe média baixa, eu não tinha condições. Eu ia para os lugares apenas com o dinheiro do passe. E eu era a pessoa, assim como você, que assistia a vida incrível dos influenciadores e me sentia frustrada. Em relação à faculdade, eu era bolsista, inclusive eu consegui o ProUni escrevendo uma carta para São José dormindo. Envelhecer faz parte do processo. Eu olho para trás e não desejo ser mais nova, mas reviver alguns momentos. Eu com certeza, se pudesse voltar ao passado, eu não mudaria muita coisa, porque a Renata que eu sou hoje é o resultado dos meus erros e acertos do passado. E sinceramente, eu amo a Renata de hoje. Talvez eu fizesse algumas coisas diferentes sim, mas a base continuaria a mesma. E no final, está todo mundo tentando buscar uma identidade, buscando se encontrar de alguma forma, ser aceito. E no fundo mesmo, ninguém está nem aí para você. No início, eles vão rir porque não tiveram a mesma coragem que você, e depois vão chorar pelo mesmo motivo. Então faça aquilo que o seu coração grita. Mesmo que você tenha 30, 40, 50 anos, você é muito maior do que você acredita ser. Um beijo e até o próximo vídeo.